Eu até fiquei curiosa. Queria chamar o Otávio, o Alex, o Michel para apresentarem junto com o Ronaldo, junto com a nossa mestra. Eu não gosto muito da mesa, quebrando. A gente tentou tirar a mesa, não conseguiu. Ah, é a mesa. Pode. Só deixa Só eu... quero reforçar esse caráter múltiplo aqui. Vocês viram que a Isabela trabalhou nessa construção, trabalha na operação. Deu um puxão de orelha no Otávio aí, mas... É brincadeira, gente. Mas o que a gente quer de verdade é ouvir de vocês, até para ela levar esses comentários. Desculpa a quebra de protocolo aqui, mas a ideia é exatamente esse bate-papo. Tá? Eu não tenho pauta, eu não tenho agenda, não tenho pergunta, mas a ideia é passar para Isabela essas duas e também abrir a palavra aí para quem quiser falar. Bom dia a todos. Isso aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Otávio Rodrigues, sou despachante brasileiro, atualmente vice-presidente do sindicato, despachante do Rio de Janeiro. Com norma atual, eu sou um homem moreno, cabelos e barba grisalhas, estou usando fato azul e óculos. Tá? Então, acho que hoje uma padronização, porque eu tenho pessoas aí que têm dificuldades visuais, então a gente tem usado isso nas palestras, aprendendo aí com os jovens aí que hoje implementaram essa norma. Também nós trouxemos aqui hoje uma possibilidade que a plateia traga suas dúvidas, eu trago aqui algumas dúvidas, e eu acho que essa introdução feita pela Isabela, ela já nos ajudou, principalmente ao pessoal de terminal, a entender alguns posicionamentos, gerar dúvidas, até eu tenho uma dúvida nova. Não se preocupe, não me aborreci com um puxão de orelha, nós já estamos acostumados com isso, mas é importante que a gente possa entender não apenas a regra, mas também a exceção. Por quê? A gente muitas vezes se vê com problema nas exceções, né? Então, você chega no terminal, houve um problema e você vai ter que esperar mais 2 dias para ter aquela resposta porque existe um problema. Inclusive, gostaria de saber quais são dos terminais, já abrindo e passando a palavra para eles, quais são os principais problemas que levam a vocês a impedirem a saída de uma carga desembaraçada. E, por favor, se apresente. Olá, bom dia. Agradeço o convite, né, do sindicato aqui, da Receita Federal, por abrir as portas. Meu nome é Alex, eu acho que a maioria que me conhece, eu estou bastante tempo já no terminal multinível, na área de atendimento, eu lido com essa galera toda aí, muita gente, a gente cresceu junto, né, meu nome é bacana ver vocês aí. O Otávio deu uma descrição aí que eu não vou me descrever, sinto muito, mas, poxa, a galera me conhece, e é isso. Hoje eu atuo como gerente de faturamento e documentação no terminal. Então, respondendo a pergunta do Otávio, quando uma carga está desembaraçada, né, totalmente liberada, né, como termo novo aí, pelos órgãos competentes, uma carga hoje é a questão documental, né? A gente teve lá no início da pandemia uma mudança que trouxe aí uma análise muito mais criteriosa no que diz respeito ao conhecimento original. O ICMS já era uma questão que eu considero como crítica para a análise do terminal, né, que meu sonho era que se terminasse com a do INPE, mas, pelo visto, a gente ainda tem um caminho a percorrer até que tudo ligue com o PCCE, não sei se isso vai acontecer um dia. Isso é uma questão das Cefazes integrarem com o PCCE, né? Porque no dia que tiver integrado tudo, não vai precisar mais exigir. Pois seria o melhor dos mundos, né, porque é uma análise que a conta pode virar para a gente no final, né? Uma análise mal feita, e a gente espera que isso tenha reciprocidade e que vocês, despachantes, né, ajudarem a gente nessa questão para que não haja dúvidas na hora de entregar a carta. A questão do BL original, você tinha um documento físico que era muito fácil saber se aquilo de fato era original ou não. Era muito simples, né? Você pega um BL original, a gente está aí vários anos no ramo, você tem como, em segundos, determinar se ele é de fato ou não original. Como é que fica escrito original, cópia não negociável, marca d'água, enfim, assinatura do agente. E com a questão da digitalização, né, com a notícia de Comex número 17 de 2020, ela possibilitou, através de um decreto da presidência que deu a possibilidade de fazer valer uma documentação digital, valer como original, isso passou a precisar de um critério maior de terminais. E assim, a gente costuma, de vez em quando tem dúvida, recusa e trata, caso a caso, com os representantes, com os importadores,
nessa questão do que é de fato original. Muitas vezes a gente precisa consultar o agente de carga ou o armador, né? A gente exige, e a gente já teve demanda judicial a esse respeito, tá? E graças a Deus a gente conseguiu provar judicialmente que o documento que a gente tinha era condizente com o original, né? Porque era uma demanda gigantesca de um cara que disse que não tinha recebido lá fora pela carga e o VL estava com ele. Mas em algum momento ele digitalizou e mandou para o importador. Então, assim, é muito criteriosa a nossa análise. Então, acho que hoje isso pode ser o maior gargalo de questão de entrega. A gente está automatizando cada vez mais os sistemas, tentando melhorar cada vez mais, trazer agilidade, trazer rapidez, mas essa análise ela continua sendo feita criteriosamente e sem exceção. A gente não tem exceção à regra. É isso da minha parte. Por favor, se apresente. Bom dia a todos. Michael, sou da Rio Brasil Terminal. Bastante tempo também, assim como o Alex, aprendendo a cada dia e acompanhando todo esse processo de evolução normativa, evolução dos nossos processos, dos nossos controles, evolução sistêmica. E é um período de adaptação, né? Um período de mudança. A gente vai aprendendo com as mudanças também. E como o Alex comentou, né, eu enxergo muito da maneira que ele transmitiu para a gente, né? Assim, a questão da análise documental ainda é o nosso principal gargalo para permitir uma liberação célere da mercadoria. A gente vê que os processos eles estão sendo automatizados, eles estão sendo aprimorados, tanto no que se refere aos processos aduaneiros e também os dos próprios terminais. Mas ainda assim, né, a gente esbarra com algumas questões do documento, ele está com algum tipo de dependência, algum tipo de vício que precisa ser saneado. E aí tem aquele retorno da documentação para a correção de pendências e isso acaba onerando e atrasando o processo. Mas, assim, eu vejo que quando a gente compara, né, a gente começou um pouco mais lá atrás, com toda aquela análise documental do que a gente tem hoje, né, com a possibilidade das automações, de ambos os terminais, a gente sabe que não só a Multirio, a Rio Brasil investe muito nesse processo de automação, porque a gente sabe que é uma solução importante para toda a cadeia, internamente para a gente também é importante, né, ter esse processo automatizado, porque elimina, né, o erro humano, o fator humano. Então, quanto mais inteligência e eficiência dos nossos sistemas, dos nossos processos a gente consegue implementar, a gente tem segurança internamente e a gente dá segurança para os nossos clientes, no caso que são a maioria dos senhores aqui. Então, assim, eu vejo também a questão da análise documental ainda como um gargalo, mas vejo grandes avanços nesse aspecto nos últimos anos. Bom, eu obviamente, se alguém também quiser fazer alguma pergunta, estejam à vontade, tá? Eu lendo a nova sugestão de legislação, no artigo 34, fala sobre a verificação de mercadorias, né? Que a gente gostaria sempre que essas mercadorias, é óbvio que a realidade é que o despachante aduaneiro tem essa função, né, de acompanhar a conferência da carga. Mas eu vi lá que existe, no parágrafo 2º, uma possibilidade do importador fazer o acompanhamento da carga de forma remota. Eu queria entender como é que funciona esse acompanhamento remoto pelo importador. Alguém pode esclarecer esse? Isso eu acho que eles estão prevendo para os casos que já tem verificação remota de carga, tá? Santos já tem, né? Eu acho. Que é a verificação, inclusive a fiscalização, lá em Vitória não tem, aqui não tem. Então não vai ter essa possibilidade, o terminal vai ter que implementar isso. Eu sou supervisor do chefe da bagagem do Porto do Rio. O Rio implementou isso pelo tipo de carga que chega ainda do Porto do Rio. A gente está implementando, está em prática do terminal, a carga da China para a gente, a conferência remota pelo importador. A gente entende que pode ser uma coisa no futuro, mas hoje em dia a gente exige, pede que o representante legal, o despachante, o ajudante, esteja presente, porque ainda tem muito problema na descrição de mercadoria, a descrição é muito pobre, não ajuda a receita, ela é demorada muitas vezes por causa desse problema, que às vezes ainda continuam discussões após as conferências, ficam os ajudantes despachantes, depois daquilo ali, em cima dos colegas da Receita, falando, não. Então, é o que eu falo, a conferência remota, ela vai ser feita assim, no momento certo, a partir do momento da implementação. Mas, para isso, é necessário também, por parte dos importadores, que haja uma descrição mais precisa, mais detalhada, mais como determina a norma, que hoje em dia não existe aqui, na maioria dos casos, no Porto. Esse é um grande problema hoje no despacho aduaneiro, realmente a descrição, né? Então,
é até um ponto que a gente pode desenvolver no sindicato, Rita, para que a gente possa trazer mais luz a quem prepara o processo, porque normalmente, como é um processo que geralmente traz problema, traz atraso, em alguns casos traz até punições pecuniárias, né, multas, então acho que é importante que a gente venha elucidar e capacitar mesmo, né, a quem faz a do INPE, a DI, né, para a melhoria desse processo. Era só falar aqui que, não sei se era isso que o Michael vai falar, que a inspeção remota ela já acontece para a Anvisa. Tá? Então, não sei se era isso que ele ia falar, mas a inspeção remota hoje ela já funciona no terminal, mas para um órgão que eu acho que talvez tenha uma carga muito mais específica, que o Ricardo está falando, ele sabe exatamente aquilo que ele vai inspecionar ali, né, sem nenhuma dúvida. Então, ela já funciona. Isso que o Alex comentou é, de fato, uma realidade. Essa condição para as mercadorias no Parlamento da Anvisa, mas assim, eu ia um pouquinho também na linha que o Ricardo comentou, mas pensando mais na parte física da carga, né? Assim como se faz necessário uma identificação, uma descrição melhor da mercadoria para possibilitar uma verificação remota, aí me colocando agora na condição de depositário, a gente passa por um processo de separação e preparação dessa carga, né? Então, quanto melhor identificado, e aí eu sei que é difícil, né? Por conta do contato lá com a origem, que a gente precisa ter um contato mais próximo para que a mercadoria venha bem identificada da origem, permitindo que o terminal, na hora de fazer a preparação e a separação, consiga identificar de forma mais fácil cada um desses itens, e isso certamente possibilita ter um avanço maior na questão da verificação remota. Posso fazer a pergunta daqui a notícias finais? Quer vir aqui à frente? Isso aqui não tem nada a ver com escala direta, tá? Despacho antecipado. Isso aqui começa a notícia, informa-se que a solicitação de faz de implantação. O processo administrativo é o processo judicial, que é o que está sendo implementado agora. Você vai poder colocar processo administrativo e processo judicial na do INPE, e aí você pode fazer uma série de alterações na do INPE. Não, mas vem mais para baixo. Também passam a necessidade de requerimento web das seguintes operações: cancelamento de lei, devolução de mercadoria e despacho antecipado. Também passam. Mas não é descarga direta, é o descarga. Despacho antecipado é uma coisa, não. Sim. Não confunda descarga direta, é uma espécie de despacho que pode ser antecipado ou não, inclusive. Tá? O despacho antecipado ele é muito mais amplo que a descarga direta. Tem várias hipóteses de despacho antecipado que não são descarga direta, não são nem de Israel. No meu caso, eu tenho. Mas a descarga direta é um formato específico para descarga direta. E cada unidade faz do seu jeito, que eu não sei como é que é. Porque tem um formato entregue nas unidades, tá? Mas provavelmente não está sendo entregue em papel diretamente, está sendo entregue por e-mail. Aqui implementaram serviços automatizados em que você entra no ECAC, você bota lá o formulário e ele vai ser direcionado automaticamente para o setor competente. Você não precisa de um e-mail, você não precisa de nada. Então, assim, é despacho antecipado, não é descarga direta. Leia-se bem claro que pode ter despacho antecipado sem descarga direta. Mas, normalmente, a descarga direta está colada no despacho antecipado. Não necessariamente, como eu disse. No meu caso, eu tenho 3 operações semanais com um granel de óleo, tá? Que é feito através de 680, está mas eu acho autorizado. Não, mas aí você não precisa, isso aí é para... Né? Agora ele condiciona a um requerimento web. Mas isso é um caso, porque se não me engano, lá no despacho antecipado você tem casos excepcionais que pode ser autorizado o despacho antecipado. Isso aí é não é para o despacho antecipado que já está autorizado lá na norma. Eu não falo, né? Esse ponto, a gente não está aqui para discutir procedimento, tá? A gente está aqui para discutir a norma e até essa questão, se houver a necessidade de um esclarecimento na norma, tá? Eu acho que uma sugestão ela é importante. Tá? Me parece que há uma interpretação que não está clara, uma questão que não está clara. Na notícia Comex, para que eu preciso desse requerimento de despacho antecipado? Em que situações?
E não está falando de descarga direta. Descarga direta é o formulário lá da descarga direta, é Não, outro eu entendi, formulário. Isabela, mas a descarga direta tem que ter o despacho antecipado. Tem uma Não coisa- necessariamente, tem uma- volto a dizer. Mas às vezes sim. Às vezes sim, mas não precisa Muitas de vezes. autorização. Pois é, mas aqui parece que tem que ter autorização. Não, o que eu queria frisar, a oportunidade de estar aqui com a Isabela, que é de quem é a mente legislatória, quem ajudou a construir esse conceito das normas, é exatamente passar essas questões para que se há uma necessidade de ajuste, uma necessidade de clareamento, de esclarecer, perdão, o que precisa, o momento é Mas, agora. gente, e sempre assim, tendo em mente hierarquia de norma. Uma IN vale muito mais que uma notícia Claro. Comex. Se a notícia Comex está, você tem que, se você quiser fazer o pedido XYZ, você pode protocolar através do serviço tal na Receita Federal, mas se eu não preciso, se a IN diz que eu não preciso pedir, eu não preciso pedir. Não interessa a notícia Comex dizer que eu... Pois é, mas na notícia, né, não menciona isso, nos casos em que, na própria norma, esteja... É, porque a gente, norma tem que ser interpretada no conjunto. Infelizmente, as normas não são perfeitas, são pessoas que redigem as normas. Lucas, quer fazer uma pergunta? Isso eu consegui compreender depois de passar por vários procedimentos, de escrever várias normas na Receita, quando eu comecei a trabalhar com isso, o quão difícil é e quanto tempo a gente fica lá tentando escrever. E no final, depois, às vezes, o negócio... Vem uma pessoa e lê, ué, mas vocês quiseram dizer isso? Não, a gente não queria dizer isso. Faz uma sugestão para se há necessidade de Não, alguma é que a gente, na condição de prestador de serviço, a gente não quer expor o nosso cliente a qualquer, vamos dizer, irregularidade, né? Claro. Lucas. Oi, Isabela, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Lucas, eu sou advogado. Eu acho que essa discussão é muito bem-vinda, porque eu acho que falta um capítulo na IN nova ou minimamente no manual de importação. A minha ideia seria trazer, né, através dos esclarecimentos da Receita, um capítulo sobre conceitos. Assim como fazem a ANTAC, como fazem a Marinha do Brasil, como fazem a ANP, são capítulos muito bem-vindos. A revista tem diversas discussões a respeito de despacho antecipado, entrega antecipada, o que são os próprios meios, né, o próprio descomissionamento, essa discussão enorme aí que nunca se resolve. Então, acho que trazer isso na IN, apesar de ter sempre aquela discussão que pode engessar, seria benéfico, ou minimamente atualizar os conceitos, né, que já existem no manual de importação, mas torná-lo mais dinâmico e atualizado, porque hoje ele está muito seco, né, tem poucos itens ali de esclarecimento. Acho que seria muito Você pode propor um glossário, mas assim, o que eu acho que não teve nessa IN, porque você sabe que está em elaboração um novo regulamento, que também era para sair até o fim desse ano, não sei se sai. E lá tem um glossário, tá? O novo regulamento aduaneiro tem. Então, talvez o pessoal não queira ter colocado nessa norma, só às vezes a pessoa que encabeçou essa norma, o Fausto, participa da equipe do regulamento também. Então... Tem que ter um pouco de cautela com esses conceitos, porque o conceito é um só. Tá? Então, ele já vem na Lei Geral do Comércio Exterior, tem um capítulo, muitos conceitos já definidos ali. Tá? Há um tempo atrás havia uma orientação para que não constasse definição de conceito de norma interna. O que valeria seria essa norma maior. Então, é algo que tem que ser sopesado dentro de uma real necessidade. Sobre revelação de canal, prazo de gerenciamento de risco. Hoje a gente não tem uma posição formal da Receita com relação à questão de revelação de canal para o horário comercial, né? Aqui na 7ª tem um livro, para você responder pro Renato. 5 horas e a gente está sentindo uma necessidade de manifestação da Receita com relação à revelação de canal para finais de semanas e feriados. Existe alguma previsão desse cenário ser considerado na norma? Para a gente não ficar dependendo da unidade? A cara do Ronaldo, agora responde você. Já existe, bom, prazer, vocês todos me conhecem, sou o Renato, sou o delegado da Câmara do Porto Rico. Existe essa previsão no sistema, mas aí você precisa ver a possibilidade de ter uma equipe de plantão. Então, assim, não é um... Não estou falando de plantão, não. Estou falando de... Porque assim, vamos lá, se a gente porque se você não tá fazendo essa liberação, porque se você estende o horário, na verdade ele sempre vai ser hora útil, sempre. O que você consegue ajustar é dizer qual é que horário você trabalha no sistema. Então, em regra, você bota lá, aqui no Porto até as 9 horas da noite, porque tem a liberação, então de 9 às 9, de segunda a sexta. Tá? Eu teria que ir lá no sistema e falar assim, sábado até meio-dia também é hora útil para mim. Aí o sistema
Não sei se vai ter liberação, porque ele vai continuar contando as 5 horas. Só que agora, se as 5 horas acabarem, passa a ter liberação. Isso aí é um ajuste, só que aí você precisa ter a equipe de gerenciamento de risco, você está aqui, é o chefe da equipe de gerenciamento de risco, trabalhando nesse horário de sábado. A gente aqui faz perecido. Aí precisa, depende aí, cada unidade se organiza melhor. É porque assim, quando a gente tem um feriado, por exemplo, quinta-feira, Só sabe na terça. e aí dependendo do horário que eu registre a minha na sexta, no teu caso não, tá? Porque a gente faz 100% antecipado e já chega aqui desembaraçado, exonerado, semi-antecipado. Mas no aéreo, eu fico 4 dias com a carga parada para ter revelação de canal. Isso mudou. Não, Mais ou menos, não mudou não. Então assim, a gente precisa, para que essa discussão não volte a acontecer, Não, por isso da sugestão da essa gente ter essa situação mais clara. Querem aumentar a janela. A gente quer diminuir. Diminuir. Tá? É diminuir esse corte. No teu caso nem precisa, agora no aeroporto, porque a gente retrocedeu. Se você fosse fazer um comparativo, a gente já conversou sobre isso, comparativo do cenário de DI e do INPE, eu tinha liberação de DI muito mais vezes do que eu tenho de DI. Isso, então, quando a gente olha para a região, a 7ª região quer diminuir essa janela de tempo. Tá? Então, eu estou falando aqui com algumas cautelas porque a realidade que vocês convivem é diferente daquilo que eu vou falar, porque dói em vocês. Mas aqui no Porto não tem esse problema, no aeroporto isso mudou recentemente, salvo engano, há um mês atrás, não sei se foi percebido por vocês, e que, pelo menos conversando com a Rita, ela disse que foi perceptível essa mudança. Eu quero só colocar uma situação agora, de que nesse feriado do Jogo do Brasil, nesse ponto facultativo, no aeroporto nós tivemos plantões, liberamos do INPE e no Porto não. É um pleito que eu estou fazendo com o Renato para no Porto ter também. No Belém a gente teve. Sexta-feira conseguiu liberar no segundo. O aeroporto passou a ter um plantão para liberação? Ele tem um plantão nos sábados. Assim, a nossa carga, né, a minha experiência, tem muita carga que chega na sexta. Eu estou liberando no plantão de sábado, no aeroporto. Do INPE. Do INPE. Eu estou agora conversando com o Renato, no último feriado que teve grande, para que a gente pudesse fazer esses plantões aqui no Porto. Porque hoje a gente está tendo essa dor aqui no Porto. Quando é feriado, eu tive uma carga agora que era muito urgente, registrei na sexta-feira, no horário que consegui os montadores. Eu só fui ter canal ontem. Eu passei o feriado, o Jogo do Brasil, tudo parado, levei 4 dias para desembaraçar. Então hoje a nossa dor é que a do INPE está demorando mais a desembaraçar do que a DI. A DI era muito mais rápida. Né? Então é a questão de. Mas isso eu tenho conversado com o Renato para a gente tentar fazer um plantão aqui. Mas no Belém eu já senti a diferença em menos de 3 semanas. Mas eu não sei o seu caso específico. Mas você está falando de liberação do sábado. Sábado, Galeão. feriado. Sim, porque ele já tinha ido para DI e aí... Aí sobre as 5 horas, as 5 horas assim, é uma dor que a gente está tentando diminuir, mas está uma pressão nacional para que aumente. 5 horas úteis. Então, essa pressão nacional para que aumente, a 7ª região está tentando fazer uma pressão diferente para diminuir. Então, assim, essas 5 horas, a gente entende que eles precisam dessas 5 horas para analisar, mas na questão da liberação mais rápida, mais fluida, a gente não tem. No aeroporto, essas 5 horas atrapalham muito. Por quê? Toda a carga que chega no aeroporto, ninguém vai embarcar toneladas aéreas se não tem urgência. Então, 5 horas no aeroporto está impactando a nossa fluidez do comércio exterior, mas já teve uma mudança real agora. E agora a gente está pedindo ao Renato que ele coloque também o feriado, mas ele tem todo um procedimento que ele falou para mim que o próximo feriadão ele ia colocar, não foi? Do INPE. Do DI INPE. a gente sempre coloca. Não, bem sim, do INPE. Ele falou que ia colocar, então a gente está aqui, né, gravado. É o que a gente tem buscado de verdade. É o que a gente tem buscado de verdade. Tá? Então, já me coloco, se não estiver funcionando, a gente não divulgou nada do aeroporto, eu queria exatamente perceber se vocês percebiam a mudança ou se era algo que vocês reclamavam e ninguém usava. Tá? Então isso mudou tem 1 mês e meio mais ou menos. Tá? Não vi reclamação, nem elogio nenhum, tá? Não vi comentário nenhum. É porque a mudança foi no sábado. Então, assim, hoje os importadores já trabalham para não carregar sábado. E o que a gente está pleiteando é uma mudança da redução das 5 horas durante a semana. Porque, assim, se eu registro uma do INPE hoje, 1h da tarde, eu só vou conseguir tirar ela no dia seguinte. Isso estou falando de modal aéreo. Isso tinha mudado. Não, isso não mudou, não. Continua. Continua. Tá. Vai Não mudou nada. Eu tive do INPE registradas ontem pela manhã, não foram parametrizadas.
jogo. Ele só foi para analisar hoje. Isso Isso está no aspecto regional, tá? Isso está no aspecto local e regional. Tá? Com relação à questão que o Ricardo estava falando sobre descrição da mercadoria, a gente tem no parágrafo 2º do artigo 28, a Coanda disciplinará a forma como a mercadoria deverá ser descrita na EIMP, especificando os campos que compõem a sua descrição e que deverão conter todas as informações necessárias. Eu estou entendendo que isso aqui foi escrito por conta dos atributos que existiam no Isso já tem, isso já está disciplinado. Portaria 165 de 2024, eu botei ali. Isso aí está se referindo exatamente a essa norma. A norma veio antes da IN. Só que a gente teve, em agosto de 2024, agora não falo, uma redução dos atributos que haviam sido parametrizados no sistema, Sim. até porque para aumentar a adesão do INPE, facilitar, enfim, a questão do catálogo de produtos. Sim. A retirada desses atributos do catálogo de produtos fez com que a grande maioria dos NCMs hoje, dentro do catálogo, tem descrição resumida e descrição complementar só, que são campos de texto livre. Ou seja, para ele, e eu como despachante também, tá? Isso para mim piorou muito a nossa vida, porque enquanto a gente tinha os atributos, e eu preenchia aqueles atributos, essa reclamação, essa dor dele não ia ser factível. Não poderia ser um questionamento da Receita ou um posicionamento da Receita para dificultar o procedimento, não, dificultar no bom sentido, né? Para criar situações em que você não possa ter uma vistoria remota, por exemplo. E aí eu queria ver se existe uma análise por parte da Receita de voltar com esses atributos para que esse parágrafo 2º aqui faça valer o que está escrito aqui. Porque sem a volta desses atributos, não tem como fazer. Não, esse parágrafo 2º é repetido. Hoje em dia são vários campos, tem atributos. Tá? O que esse parágrafo 2º quer dizer é que a descrição na INPE não é composta por uma única causa. Isso é uma questão normativa. Agora, a questão dos atributos, quando o catálogo foi pensado, foi exatamente para ter atributos para a descrição ser o mais estruturada possível. O que aconteceu foi se desenvolvendo o portal e não se trabalhou essa parte, que é uma parte muito complexa, precisa de pessoas que entendam muito de classificação, de mesiologia. Então, a Receita ficou com medo de botar esses atributos, e esses atributos não estarem corretos, e gerar erro no preenchimento. Então, está se fazendo um novo estudo. A ideia é que isso volte a ser mais estruturado, com certeza é. Só que, como tudo na Receita, falta pessoas para desenvolver, porque a ideia do catálogo é justamente essa, que a mercadoria seja escrita de maneira mais estruturada através de atributos, que facilitaria demais o trabalho da fiscalização. Tá? Realmente é essa a intenção. Tá? Mas o problema é que precisa de pessoas muito capacitadas para desenvolver esses atributos. E a gente chegou a uma conclusão lá no Congresso em Salvador, que não teria, não estariam maduros e poderiam induzir os portadores a erro. Na época existia a multa de 1%, agora não existe mais. Então isso poderia causar um sério impacto, foi por isso que os atributos foram tirados. Isabel, eu queria aproveitar esse gancho e perguntar sobre o artigo 49, no parágrafo 2º, ele diz sobre retificação de declaração, tá? Ele diz que em qualquer caso a retificação da declaração, da declaração, não exime o importador das penas cabíveis. Nos primórdios, lá atrás, uma retificação espontânea feita na DI, ela eximia o importador de penalidade, porque foi feita de forma espontânea. Em que momento essa situação se extinguiu ou porque hoje não se tem essa possibilidade? Volto a afirmar para vocês, normas são interpretadas dentro de um sistema. E normas de hierarquia superior, o que está dizendo isso aí? É que se houver penalidade aplicada, o Instituto da Denúncia Espontânea, ele continua existindo no decreto 7235, ele continua vigente, que tem status de lei. Ou seja, se for uma retificação espontânea após o desembaraço, continua havendo, não se tratando de pena de perdimento, o Instituto da Denúncia Espontânea. Agora, se for uma retificação no curso de despacho, o senhor não está espontâneo e vai ter que recolher todas as penalidades cabíveis, mesmo retificando a declaração. No curso da conferência, previamente ela ser apontada, ela não é espontânea. Como assim previamente ela é espontânea? Nunca foi. Isso é registro, é espontaneidade. É o fim da espontaneidade, o registro do decreto 7235. Inicia seu despacho. Nunca foi. Inicia o despacho, o registro da declaração e exclui a espontaneidade. Até o desembaraço dessa liberação.
hierarquia superior devem ser levadas em consideração. Aquela norma ela tem que ser interpretada o que se quis dizer ali em conjunto com as outras. Nenhuma norma é isolada. Eu queria fazer uma consideração. Desculpa. Pode prosseguir. Dentro da retificação do óleo de desembaraço, na IN fala que você anexaria, se houver diferença de imposto, você anexa o ICMS. Isso fica lá bem claro. Mas não fala de demais documentos. Por exemplo, o que deu origem àquela retificação? A gente coloca lá no dossiê porque hoje existe um projeto de malha dessas retificações. Então, essas retificações podem ser fiscalizadas. Então, para que você não sofra uma ação fiscal posterior, se você colocar todas as informações lá no dossiê, o que motivou a sua retificação, ela vai ser melhor entendida pela malha e não vai gerar uma fiscalização. Tá. Porque assim, nenhuma retificação você pode fazer sem base e você tem que documentar o que você faz. Sim, porque já houve uma discussão com o próprio despachante, numa época anterior, que quando era uma retificação de alguma informação que não levava ao recolhimento de tributo, uma diferença de imposto, ele entendia que não havia necessidade de colocar a documentação no dossiê. E eu sempre tive, independente da norma dizer claramente quais documentos, o que tem, eu sempre entendi dessa forma, que havia necessidade de colocar, porque houve uma retificação no processo. Deu o canal verde, não havia nenhuma documentação, mas mesmo assim havia essa necessidade. Na IL, isso vai ser colocado listando ali os documentos necessários? Porque uma exaustiva é sempre uma coisa complicada de colocar em norma, tá? Porque a gente pode colocar e, de repente, alguma coisa dizendo que os elementos comprobatórios da retificação pode ser importante, isso é importante. Deve ser essa controvérsia no entendimento. Essa questão é importante, e Isabel, eu acho que vale a pena, talvez, tratar a obviedade desse ponto na IN. A operação tem que refletir a realidade e os documentos instrutivos de igual forma. Tá? Então, quem te orientou a não juntar o documento porque não tinha recolhimento de tributo, talvez tenha sido equivocado. Tá? Eu posso ter até uma declaração falsa no medida que eu não juntei o documento correto. Então, existe todo um cenário que só o caso concreto pode dizer, mas a operação e os documentos tem que ser um só e refletir a realidade. Tá? Particularmente, eu acho, para mim é muito claro que se eu estou retificando e tenho a oportunidade de juntar documentos que comprovam a mudança, isso vai juntado lá, se cair em malha, o próprio auditor pode eventualmente cair em malha. Eu falo, malha igual o depoimento. O auditor vai pegar, não, ok, não tem razão para eu pedir fazer uma revisão disso aqui. Tá? Eu acho que seria interessante colocar alguma coisa nesse sentido dos documentos comprobatórios, justamente para, assim, porque às vezes tem importador também que discute com o despachante, né? Quem é despachante também sabe que quando ele vira para o importador e fala assim, corrige a tua fatura conforme o artigo 557, não vou colocar porque tu está cansado de saber e vai dar problema. E aí você vai fazer uma retificação pequena, às vezes uma informação lá, e fala, não, tem que colocar porque existe uma chamada de retificação, não é necessário porque ainda existe essa discussão. Quando você coloca isso dentro de uma IN que é um claro despacho, isso fortalece o despachante também na orientação aí, inclusive nas suas consultorias. O que eu vou te falar? Faça a sugestão, porque realmente agora eu estou fora do processo, desse processo legislativo. Se deixar para você depois eu vou te passar, vou passar um e-mail para todo mundo que está aqui, dar uma mensagem, mas a gente também já está coletando, nós já temos hoje umas 10 sugestões, então a gente vai fazer a entrega formal das sugestões. Manda para a gente, tá bom? É importante saber se vê a necessidade de esclarecer que a retificação deve vir acompanhada dos documentos, eu acho. Vamos deixar tudo escrito. Agora o Miguel quer falar. Eu sempre discuti muito a questão de cobranças de multa, que será multa de 75%, a redução de 50%. No I, perfeito, porque eu vou remontar o fato gerador. Qual o fato gerador do I? É a entrada da mercadoria no território nacional. Ponto. Mas o IPI, eu discordo, porque o fato gerador do IPI é o desembaraço da mercadoria brasileira. Então, eu creio que posso ver a obrigação legal de antecipar. Assim, então você vai ter que recolher. E mas se você Tribunal Superior, você não vai ter. Mas é estranho, né? Você tem um fato gerador, que é o desembaraço. E para você recolher a diferença antes do desembaraço, você é obrigado a pagar a multa. Você paga uma multa antes do fato gerador ocorrer. Quando há uma revisão que gera uma alteração de alíquota, você vai lá no campo, você vai retificar, vai corrigir e automaticamente o valor tributado. Mas isso já foi até decidido em tribunal, a gente não tem nem o que discutir. Mas eu continuo com esse cara. O
vou dar. Outra sugestão, mas isso a gente não pode mudar por ele não, tá? Fora de Dentro dessa discussão do IPI, já vivi uma situação de retificação e na época ela foi conduzida dizendo que o fato gerador, mesmo independente de ter uma norma específica para o IPI, a partir do momento que entrou o registro da declaração de importação, o fato gerador passaria a ser o registro da declaração de importação. E aí a gente acabou tendo que pagar aí a multa sobre o IPI antes do desembaraço. É porque a antecipação do pagamento tem que pagar, né? A gente ainda não consegue alterar a lei por... Já tentaram, não deu certo não. Exatamente, não há um motivo que justifique a IN não prever, né, não ter a obrigatoriedade de anexação dos documentos quando parametrizado em canal B? A justificativa é só técnica de encontro de documentos. A gente gostaria, a fiscalização adoraria. Esse é o lema do sexo, eles estão com volumetria de... Mas seguir dessa forma não tem problema, não. Se o importador quiser fazer isso, eu acho ótimo. É uma boa prática. Então, porque o canal B com exceção da admissão temporária, você não precisa anexar. Mas a ideia é que ele é o Estado, né? Os páginas do Estado, hoje também. Mas a ideia é a gente inclui a fazer essa anexação no caso do canal B, porque no caso tem a malha aduaneira ou algum tipo de revisão do futuro. Você já tem uma documentação lá e não precisa emitir nada. É uma excelente prática e a fiscalização eu gostaria muito que todos os vezes tivessem. Até hoje isso não foi implementado, houve uma época que queriam implementar, mas acabou não implementando. E aí vai ser Eu acho isso tão legal. Se eu chegasse aqui e falasse, a partir de agora, toda a declaração vai ter que ter juntado o documento. É muito legal o que a gente está vivendo. Eu trabalho com a 680 há muitos anos, né? Ela é uma legislação quase que de estimação nossa, juntamente com o regulamento aduaneiro. E, por exemplo, as cargas a granel, as cargas de projeto, né? No caso, carga de projeto, todos eles têm várias questões que são abordadas em vários itens. Então, por exemplo, agora tem uma carga de projeto em que vou ter entregas fracionadas, entrega antecipada, carga fracionada, uma série de itens ali da IEM. Eu queria entender como é que vai ficar, como é que vai ser concedida a entrega antecipada para os casos de carga fracionada e entrega antecipadamente. E quais documentos os terminais vão necessitar para a saída dessas cargas? Seria o caso de D1? Seria o caso de D1. Então você vai ter, como eu falei, agora a opção, você vai colocar lá a primeira entrega do primeiro conhecimento, vai ser exigido os mesmos documentos, vai ser via entrega antecipada autorizada no sistema, o resto vai ser via processo. Tá, e os terminais, então, o que Essa autorização de entrega vai estar vinculada à presença de carga no CEA mercante. Vai ser aquela saída do processo. Vai sair todo o processo, vai anexar, vai mostrar para a gente que retificou a DI. Né? Vai incluir o CE. Até agora você vai conseguir incluir o CE na declaração. O número do CE, a declaração vai somar peso, vai somar frete, tudo direitinho, vai ficar lá os números. Não vai ser informações complementares como era na DI. Vai ser na ficha carga. Já a partir do dia 12. Dia 12. Então, dia 12 já vai começar a funcionar. Vai chegar. Acho que é 12. Você só não acompanha as notícias dos comércios para dizer que vai ser implementada a nova release. A última vez eu falava que era dia 12. Dia 12 que vai ter incluído o cancelamento e ressarcimento do imposto. Eu também. Esse é um momento muito esperado. Por exemplo, você viu também está previsto na notícia de Copec 60, requerimento de declaração menor. Vai ter que ter requerimento, isso precisa de processo para funcionar, né? Você precisa de processo. Porque você vai ter que entregar o processo. Se você não tiver o processo. Esse sempre teve, né? A gente está nos eventos. Eu queria pedir, todo mundo respondeu? Eu queria pedir, Otávio, se a gente pudesse limitar mais duas perguntas, tá? De fato, eu queria estimular vocês a ter mais dúvidas sobre a IN. Tá? Para mim está parecendo que ela está bastante clara. Para mim está parecendo que o que está lá vocês entenderam e não vai gerar dúvidas de interpretação. Tá? A gente está falando da revogação da 680. Então, daqui a ano que vem já não vai poder falar mais de 680. Não
achei que na sua apresentação, Isabela, pensava que atualizações necessárias a respeito da notícia descoberta sobre a divisão do mundo de crimes, né? Nessa mesma notícia descoberta, fala da questão da método de valoração de maneira única, no código de ser restrito a não utilizar como produtores. Isso vai acho que esse é o objetivo também, não sei se porque é uma restrição muito grande, uma restrição que é mais utilizada, né? Restringindo a grupos de incompetentes. A gente vai poder negociar outros tipos de incompetentes. Hoje em dia... mas já tem hoje na DI também. Você tem o problema dos métodos de valoração. A DI a restrição é maior. Infelizmente, a gente não consegue, o sistema não consegue calcular automaticamente todas as situações. Teria que reformular o sistema para o seguro estar no item, você informar o seguro por item. Então, essa é uma reformulação grande no sistema que agora não consegue. Então, por um tempo, vai ficar assim. É relativamente temporário, né? Relativamente temporário com certo, sempre é temporário. Só, a gente está numa corrida contra o tempo, e eu quero falar isso também. A DI vai ser desligada em dezembro, não é janeiro. Ela vai ser desligada em dezembro. Hã? Gente, não tem contorno. Tá? Então o certo está realmente, tem esse release agora de julho, tem outro em agosto, setembro, tá? E depois de dezembro. Não, e está uma correria louca, gente, porque junto com o desligamento da DI veio o RTC, a reforma tributária. E ela é muito complexa, muita coisa para discutir. Então, além de prever todas as situações que a gente tem que colocar dentro do INPE, que eram feitos por DSI ou por DI, você ainda tem que calcular os novos tributos, você tem que ver como é que vai fazer a exigência desses novos tributos, que tem um fato gerador e um momento de pagamento diferente dos outros tributos. Um fato gerador que é na liberação, um momento de pagamento até a entrega, como é que faz isso? Tem todo esse fluxo. Aí os estados também não decidem se querem que recolha o IBS na do INPE ou não, no PCCE, se vai ser eles que vão calcular. Aí você imagina, os dois tributos têm a mesma base de cálculo. Tá muito complexo trabalhar, assim. O menor dos problemas é esse de não misturar Incoterm hoje em dia. A única certeza é que nada vai ser feito na DI. Nenhum ajuste vai ser feito mais na DI. Tá? Então, desligada, ficando apenas a do INPE, os ajustes vão continuar sendo... As releases, as mudanças e alterações vão continuar, mas na do INPE, na DI, nada mais. Não, a DI não tem como. Sim, mas o que está concedido via DI, eu preciso retificar e recolher imposto via retificação do DI, vai retificar. A retificação vai permanecer, o sistema legado permanece, né, para retificação, exatamente. Mas não para registro de novas declarações. O que a Mônica disse naquele seminário do Sindaerj de janeiro? A carga vai ficar. Em janeiro vai ficar. Eu queria passar para mais uma pergunta. Está todo mundo tranquilo? Posso? Por favor. Vamos lá. Se tratando de descarga direta, mas falando de terminal de container, onde a descarga direta acontece para cargas perigosas que não podem ficar armazenadas. Por regulamentação da companhia DOCS, a gente tem um nível de controle, onde algumas cargas que são consideradas como descarga direta, a gente tem uma análise de risco e com muito esforço consegue armazenar. Mas existe tipo de carga que a gente não pode armazenar, o terminal vizinho não pode, o porto não pode ficar exatamente com essa carga. Então, ou seja, eu tenho uma carga que ela tem que chegar e tem que ir embora. Na DI antecipada, a gente tinha a autorização de entrega antecipada e que era visível para o terminal, pelo Syscomex, a gente conseguia enxergar os dados da DI. E com funcionalidade de portal único, ela funciona por posse, ele está registrado. Os importadores já não conseguem mais registrar DI, antecipada para alguns casos, por conta do desligamento. Então, ele já tem que necessariamente fazer uma DI. Uma do INPE. Uma do INPE. Antecipada também, porque a do INPE pode ser antecipada em qualquer situação. Tempo, graças a Deus, mudou a regra e ele consegue ter o canal revelado, mesmo não sendo EA, antes da descarga. Da atracação. Então, assim, só que o depositário, ele é cego com relação ao tratamento que foi dado àquela DI. Desculpa, eu não consigo enxergar, porque ela... Eu não entendi qual é a diferença entre DI e INPE para você, porque o INPE também tem a autorização de direta antecipada do mesmo jeito. Então, só que o depositário, quando não recepciona, eu não consigo visualizar os dados, não consigo visualizar o tratamento, ela está de posse do armador. A do INPE, ela está com posse do
armador. Então isso é uma questão que eu pretendo. Mas a DI também. Não. Ali tem visibilidade antes da chegada da entrega antecipada. Eu consigo fazer o de entrega, consigo verificar os dados, chegar. Você consegue entregar antes de chegar? Consigo. Ali sim. Não, sim, eu consigo. Estou falando que. Porque a gente não pode, você tem que estar com a posse da carga para poder entregar, né? Mas uma questão fática. Mas é só assim, não exige a presença de carga. Não existe o registro, né? Grande facilidade da DI. É por isso que isso foi mudado. É muito frágil você poder entregar uma carga que não está com você. Efetivar a presença de carga, fazer O que você reclama é justamente o que a gente sempre reclamou, a falta de vinculação da DI antecipada com a carga. No mundo físico. Sim. Agora a gente tem essa vinculação. Okay. E a gente tem uma vinculação, eu recepciono, né, e enxergo lá, mas a grande questão é hoje, se eu recepcionar e ela estiver no canal vermelho, como eu vou fazer? Eu tenho um embrólio, tendo em vista que eu não consegui enxergar esse O auditor vai ter que dar autorização de entrega. Agora já está dando canal depois das horas, independente da atracação. Sim, está dando. Mas a gente não pode mas o terminal não pode ver. Mas isso pode ser antes da carga efetivamente chegar. E aí você já tem o canal. Então tem o canal. Só que hoje ainda não é aberto ao depositário enxergar isso. Acho que eles estavam fazendo umas APIs para depositário, né? Não sei, isso aí eu não tenho conhecimento. A parte de controle de carga. Como ela não tem recinto alfandegado, ela só tem Porto do Rio, isso fica fechado ali. Então está para o armador. Apenas depois que eu recepciono, eu consigo extrair via API, visualizar em tela, enfim, ter esses dados. Então eu dependo hoje de uma informação do importador. Ó, a minha DI está liberada, está embaraçada, está com recolhimento de tributos ok, está tudo certo. Não, mas você só pode entregar se tiver tudo certo no sistema. Porque se tiver tudo certo, se o auditor deu a autorização de entrega, se ele recolheu o ICMS, vai estar lá, quando você recepcionar ato contínuo, você pode entregar. Okay. Você continua tendo que consultar no sistema, você não pode confiar na informação do importador. Se ele não for ágil e ver, a minha carga é perigosa, eu preciso que ela saia logo do porto, eu tenho que ir atrás do Porto do Rio para distribuir essa declaração para alguém, para me dar autorização de entrega antecipada logo. Porque, assim como acontece no terminal, eu faço parte, assim como do Michael, jamais uma carga vai deixar o nosso gate se não tiver o registro de entrega efetuado no sistema. Então, tudo é controlado via sistema, não é nada por informação. Eu digo que para eu organizar essa descarga, se é um produto que eu não posso permanecer com ele no porto, eu dependo de uma informação prévia de que realmente está liberado. Né? É só essa questão de visibilidade dentro. Isso é uma questão para sistema de controle de carga. Aí foge um pouco da minha alçada. Claro que a gente vai recepcionar, vai fazer todos os procedimentos, vai fazer o registro da entrega para depois ela sair do gate. Isso está acontecendo. A minha grande questão é se nesse momento que eu tenho um embrólio. Se eu tiver um impedimento qualquer, depois dela ter descarregado. Aí eu estou com uma carga que não pode ser armazenada, tendo que estar ali armazenada por um período maior do que deveria. A antecipação, que só contribui a antecipação que acontece, que o importador ele faz tudo, o terminal não consegue ver. Então, para ele também seria interessante ter essa visualização sobre a só que assim, o problema é um problema do sistema de controle de carga. Como não tem recinto, o sistema de controle de carga não sabe para onde vai, para quem vai dar essa informação. Sim. A gente tem toda a questão de sigilo, de dados comerciais, de informações. Claro. Então, assim, é complicado. Isso tem que ser discutido com quem desenvolve o sistema de controle de carga. É uma dica que a gente já tinha dado na reunião anterior. Porque se o importador colocasse a intenção de recinto no recinto. Talvez. Mas o CE não diz terminal de descarregamento. Tem o RA do CE. Oi? Mesmo assim a gente não consegue. Porque ela está vinculada a um CE e o CE tem um terminal de descarregamento. É só essa questão para levantar para a gente ter isso depois. Podemos? Sim. Antes do encerramento, só agradecer mais uma vez. Tá? Esperava mais de vocês, estou sendo sincero, sendo muito transparente, muito objetivo. Para mim, a Iene está tranquilo. Tá? A Isabela não está saindo com muitas dúvidas para conversar com as equipes. Mas, de todo modo, a consulta está aberta, a consulta está posta. A norma vai ser lançada, até por causa da necessidade de ajuste à do INPE. E a gente se coloca à disposição, a qualquer tempo. Eu queria também agradecer, né? Eu acho muito importante que os despachantes daqui presentes, mesmo não sendo associados, mandem para o SINDAERJ as suas sugestões para que a gente possa fazer uma atuação, no mesmo assunto. Imagina eles receberem 3.000 sugestões e sendo 1.000 iguais. Né? Então a gente vai fazer esse filtro, vai mandar, vai fazer uma entrega formal. A gente precisa muito de vocês, despachantes, né, Bonito?
tem vários despachantes nesse caso, tem muitos aqui bons, excelentes, que poderiam estar ajudando o Sindaefs nesse momento de compilação de dados, eu conto com vocês, tá bom? E agora eu vou deixar com o dono da casa para fazer o encerramento final. Doutor Ronaldo, posso fazer uma pergunta então? Claro. Isabel, Olha o placar de hoje. Bom, o jogo da SBM, uma dúvida rápida. Existe uma, né, temos o OEA, temos os freight forwarders como empresas que precisam seguir critérios importantes para embarcar cargas no Brasil, mas muitas vezes ocorrem erros de inequívoco de expedição de material. Isso hoje, né, com os volumes de verde das empresas, sejam ela OEA ou não, né, isso acaba gerando um risco aos importadores por erros oriundos da origem, né? Muitas vezes não só dos exportadores, mas dos agentes de carga, né? E a norma hoje, né, e ela não traz uma segurança tanto para os importadores quanto para os fiscais da Receita, né? Porque se é detectado já dentro dos armazéns das empresas que o material ele foi embarcado incorretamente, muitas vezes o material ele tem que, né, ser solicitado no envio para a área aduaneira, eventual cancelamento da declaração de importação para exportação. E fica, né, do lado do importador aquele risco de sempre trabalhar correto e ter uma carga tendo que voltar, sendo passível de perdimento, pelo até a autoridade fiscal entender como eu vou garantir que aquele material, ele de fato é o material que veio, né? E não está tendo uma tentativa de envio de material fora. Seria um momento, talvez, na AVN, da gente tentar trabalhar isso para ter ali algum artigo que mencionasse qual é uma forma de prova de que esse material, de fato, ele houve um erro de equipe de expedição, como uma declaração do exportador, uma declaração do agente de carga, para que tornasse isso mais seguro, seja para a fiscalização e também para... Você legislar sobre matéria probatória é difícil, né? Você pode propor alguma coisa, ver se vai ser aceito ou não, mas é aquela questão, né? Você tem que pegar a situação e analisar se aquele tipo de carga é normalmente importado por aquele importador, se é daquele exportador. Tem uma série de questões envolvidas para você dizer, houve um erro inequívoco de expedição ou não, né? É muito difícil você limitar, dizer, não, isso aqui vai provar uma declaração de exportador, que você não sabe nem quem é, chinês lá do outro lado do mundo, você não sabe nem se foi ele que fez a carta que você está recebendo. É complicado, eu entendo, é uma insegurança jurídica para os dois lados, mas eu não vejo assim muito... Essa questão, ela tem que ser bem pensada. Eu acho que não estaria... A IN não tem tempo nem capacidade para tratar esse caso concreto. Eu acho até que a OAB, a Comissão de Direito Aduaneiro, poderia criar um grupo para tratar esse caso específico, mas a questão ela é muito pragmática. A documentação tem que refletir a realidade. Tá? Se chega aqui uma carga de sapato cobertada por uma nota de eletrônico ou vice-versa, até que ponto isso é fraude, isso é uma retificação, eu retificaria independente de qualquer coisa. Quer dizer, entra dentro de um contexto concreto, entra dentro de uma questão de valoração subjetiva, tá, que extrapola uma previsão de ienes. Tá? Se eu estivesse fazendo a norma, eu evitaria dizer que a documentação tem que refletir a realidade. Tá? O que não precisa também, porque isso já está previsto. Mas é algo que a gente precisa ter muita cautela. Essa fronteira, ela dificilmente acobertaria todos os casos. Os pequenos, os grandes, a fraude estruturada, a fraude não documental, o interposto. Quer dizer, entra numa dimensão que a gente hoje trata 5% de seleção. Tá? Então, esses problemas que acontecem hoje de identificação estão nesse 5%. Tá? Então, é algo que a gente tem que sopesar dentro da capacidade até de agilidade. Não sei, para mim, a IN não teria capacidade. É muito difícil, elemento probatório você normatizar sobre isso, tanto que nenhuma norma de direito penal tem. Para comprovar o crime XYZ, a prova X é suficiente. Não existe isso. É um conjunto de elementos que você vai levar em consideração para determinar se aquilo foi de fato um erro de expedição ou se foi uma falsa declaração de conteúdo. Bom, queria só te pedir para ver com carinho, como a colega falou atenção sobre o retorno dos atributos, que os atributos também eles foram eliminados porque eles também se tornaram um gargalo entre o importador com o fornecedor, porque tinha tipo de atributo que invadia o segredo intelectual, tinha quantidade, um exemplo clássico era o parafuso, né? Para trazer um parafuso você tem que saber o percentual de quanto de aço, quanto de aço carbono. E aí a gente recebia, eu trabalho como classificadora da Petrobras, a gente recebia muito retorno do fornecedor dizendo que isso é um segredo de indústria, não pode falar meu percentual, né?
Então, eu queria pedir que quando vocês forem ver novamente os retornos dos atributos, tenha esse cuidado de não ser somente como estava, né? Foram demais os atributos, tanto que eles se tornaram um gargalo. Então, ver com carinho para a gente não ter de novo essa retrocesso aí. Eu concordo que a descrição tem que ser bem completa, bem, o máximo de informação rigorosa por isso, mas tinha coisas que estavam muito realmente. NCM que os atributos tinham quase. O catálogo de produtos é uma solução conceitual perfeita, de dificílima implantação. Então, o corte que se deu naquele momento foi exatamente para tentar estancar o problema gerado. Eu lembro de alguém reclamando que tinha acabado de fazer uma mudança e precisou fazer outra logo 2 dias depois, no dia seguinte. Então, é algo que tem que ser tratado com muita cautela, tem que ser talvez até levado para o foro da Organização Mundial de Alimentos, porque o que a gente está falando no final das coisas é classificação fiscal. Quem trata de classificação fiscal é a Comissão de Classificação Fiscal da ONU. Então, isso tudo precisa ser sopesado, porque em algum momento esse percentual de ácido do parafuso ele vai ser necessário para tirar alguma dúvida. Então, é uma discussão longa aí. Obrigada. Bom, gente, como anfitrião aqui da casa, da nossa casa, queria agradecer a presença de todos, em especial da Isabela, que veio lá de Vitória para nos ajudar nessas discussões. Estimulo a todos, mais uma vez, que encaminhem suas sugestões, seja de texto, ou seja, da dúvida conceitual, da norma. Reforço também o pedido para que testem todas as situações possíveis do INPE. A gente está chegando no nosso deadline e a gente vira e mexe encontra situações, principalmente quando envolvem órgãos anuentes, que a gente não tem ainda uma solução do sistema e precisa abrir apuração especial. Então, agora vocês imaginem isso em larga escala. Se hoje demora para fazer uma apuração especial, imagina quando a gente tiver que fazer 10, 100 para resolver um problema. Então, a gente precisa identificar todos esses problemas agora. A DI acaba, estamos literalmente virando a chave, estamos portas abertas para tirar dúvida à disposição de todos. No caso marítimo, tendo uma dúvida aqui, registro antecipado, eu sei que a gente pode discutir a questão de sábado, se a gente pode, mas o marítimo nos permite esse registro antecipado e a DIMP, daí é uma das principais funcionalidades novas. Avisar que nosso veículo, a Chico Perli, continua, é de boas-vindas e de boas tardes. Então, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Parabéns.